Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e, à luz da palavra de Deus, vamos estudar sobre anjos. No programa Exame das Escrituras não existe achismo. Nós nos fundamentamos 100% na palavra de Deus. Que este estudo traga a você o conhecimento que produz vida e crescimento espiritual. A Bíblia nos diz que os anjos foram criados por Deus, conforme lemos em Neemias, no capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Exército aqui se referindo aos seres angelicais. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Deus criou todas as coisas que existem na terra, no mundo espiritual também. Os anjos foram criados por Deus e eles adoram a Deus. Somente Deus é digno de receber a adoração. E os anjos foram criados superiores ao homem, conforme lemos no Salmo 8, versículos 4 e 5. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O ser humano foi criado pouco menor do que os anjos. Apesar disso, o ser humano, nós os salvos, nós que estamos em Cristo Jesus, teremos uma grande responsabilidade. Julgaremos os anjos um dia. Veja o que diz 1 aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Veja só qual é a incumbência que o Criador depositou na vida do ser humano, daqueles que o servem, que são fiéis a ele. Os anjos que são muito numerosos. Veja Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Numerosíssimos. Milhões de milhões e milhares de milhares. Os anjos adoram a Deus. No entanto, eles não devem ser adorados. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Então João, o apóstolo, quis adorar um anjo, mas veja o que o anjo lhe disse no versículo 9 de Apocalipse 22. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Os anjos sabem que não merecem adoração, que somente Deus é digno de ser adorado, e os anjos adoram a Deus. Os anjos que são seres espirituais, conforme lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? E continua no versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos obedecem à vontade de Deus, são seres espirituais, ministradores, agem a favor daqueles que são salvos, daqueles que estão em Cristo Jesus. Os anjos são protetores, os anjos desempenham papéis distintos e muito importantes conforme a vontade de Deus. Os anjos são mensageiros também, e a Bíblia Sagrada é repleta de trechos que citam a participação de anjos. Os anjos que não se casam, não procriam e não se relacionam sexualmente. Veja o que diz Mateus, capítulo 22, versículo 30.
porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Na glória, nós, os salvos, um dia estaremos lá e não nos daremos em casamento como os anjos assim o fazem. Os anjos não se casam, não se relacionam sexualmente, não procriam, e um dia estaremos também nessas condições. Os anjos que são dotados de inteligência e sabedoria, conforme lemos em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 20. Para que eu virasse a forma deste negócio, Joabe, teu servo, fez isso, porém sábio é meu senhor. Aqui Joabe, comandante do exército do rei Davi, destacando a sabedoria de Davi e comparando-a com a sabedoria dos anjos. Então, porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então, os anjos são sábios, são dotados de um intelecto elevadíssimo. Os anjos que são divididos em várias patentes. Existe uma hierarquia. Os anjos que são classificados também, existem as classes de anjos, que veremos daqui a pouco, e existem as patentes. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Os anjos são chamados aqui do exército do céu. Todo o exército tem hierarquia, tem patentes, e com os seres angelicais não é diferente. E temos mais informações em Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então aqui 4 patentes, de anjos: principados, poder, potestades e domínios. E temos mais em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Em Cristo foram criadas todas as coisas, sejam coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui as patentes angelicais: tronos, dominações, principados e potestades. Existem também as classes angelicais. Anjos, no plural, são inúmeros os anjos. Arcanjo no singular, porque a Bíblia cita apenas um arcanjo. Serafins no plural e querubins também no plural. Vamos ver um pouco sobre cada um deles, sobre essas 4 classes de anjos. Anjos, nós encontramos vários trechos bíblicos relacionados a eles. Mas vamos destacar aqui o Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E a Bíblia dá um destaque especial a um anjo, cita o nome dele, Gabriel. Lucas 1, versículos 26 e 27. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então Gabriel, um mensageiro das boas novas, que anunciaria o nascimento do Senhor Jesus, que sendo Deus se fez homem para morrer em favor de toda a humanidade. A Bíblia cita o nome de 2 anjos, Gabriel, e também de um arcanjo, o arcanjo Miguel, conforme leremos agora. Judas tem um capítulo só, no versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso mesmo, Miguel, um arcanjo. Nós vimos lá os anjos, que são inúmeros. Gabriel é um anjo de luz. Existem os anjos caídos também, que se rebelaram e foram expulsos da presença de Deus. Um estudo que o Exame das Escrituras já fez também, você pode conferir em nosso canal. Hoje nós estamos estudando sobre os anjos de maneira geral, em destaque aos anjos de luz. E aqui falando sobre agora o arcanjo Miguel, que é de altíssima patente. O arcanjo Miguel, que é considerado um príncipe e um grande príncipe. Veja o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Olha só, então vimos sobre anjos, sobre aí o arcanjo Miguel, não é verdade? O arcanjo Miguel, que é um príncipe, um grande príncipe de elevadíssima patente. E agora vamos ver um pouco sobre os serafins. Serafins, encontramos o texto de Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 2, um texto bastante elucidativo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Então as características aí dos serafins, com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e com 2 outras os serafins voavam. E tem mais no versículo 3 de Isaías 6. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins adoram a Deus e declaram a glória do Senhor. E vamos ver um pouco agora sobre os querubins. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Isso mesmo, Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso do jardim do Éden, e ali querubins foram responsáveis por guardar a entrada do jardim, os querubins muito importantes. E quando Deus ordenou que Moisés construísse a Arca da Aliança, falou para que Moisés criasse a imagem de 2 querubins que deveriam ficar ali sobre a tampa da Arca da Aliança, num propiciatório de ouro puríssimo. Confira o que diz Êxodo, capítulo 25, versículos 17 e 18. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. E o texto continua no versículo 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. E de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. E no versículo 20, os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. O próprio Deus ordenou que Moisés criasse a Arca da Aliança, fizesse, e acima dela colocasse a imagem de 2 querubins, conforme você vê na imagem, a imagem ilustrativa. Espero que este estudo tenha contribuído
para o seu crescimento espiritual. Que você continue ansiando por conhecer mais sobre Deus, por aprender das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria que produz vida, produz luz. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.